Amém, queridos. Hoje pela manhã, início do ano, nós vimos qual é o combustível que nos mantém sempre crescendo, não porque a gente está externamente melhorando, não é? É uma ilusão. As pessoas celebram tantas viradas de ano, aniversário, não é? Mas o fato é que fisicamente nós estamos piorando, não é? Paulo dizia: o meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu homem interior está se renovando dia a dia. Essa é a equação do homem regenerado. A sua esperança não está que fisicamente ele está ficando bem e que seu corpo está ficando mais forte. Ele sabe que está acontecendo o oposto, mas ele não está apavorado com essa realidade. E a gente viu qual é o combustível da vida cristã, da vida que cresce, da vida que é edificada pelas mãos de Deus. E agora à noite eu queria olhar para... Não adianta nós termos um combustível se não tivermos no que colocar o combustível. Se a alegria é o combustível da vida cristã, qual é o motor? Não é? Qual é o motor onde esse combustível deve estar para impulsionar a vida? Se você tiver um motor sem combustível, é inútil. Mas se você tiver um combustível e não tiver um motor, também não tem utilidade. Então, deve haver em nós uma preocupação, não é, sobre aquilo que é mais importante para nós. E Jesus fala para nós assim em Marcos 8, 36 e 37: pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o que um homem pode dar em troca de sua alma? Isso é sobre posses. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre ter coisas. É sobre coisas. Não é? Dinheiro, casas, livros, computadores, parafernália eletrônica, terras, negócios. É sobre isso. Suponha que que o seu coração considere o valor de Jesus, pese o valor de Jesus, e então considere o valor das posses. Era sobre isso que Jesus estava falando. E a alegria que você poderia ter em Jesus versus a alegria que você pudesse ter em todas as coisas, em todas as posses. A alegria que todas as posses poderiam trazer e a alegria que Jesus pode trazer. Que você tivesse essas duas coisas e você colocasse peso. E suponha que seu coração seja levado a preferir os bens. Mas suponha que você não seja como quase todo mundo, que você seja o cara de maior sucesso. É sobre isso que Jesus está dizendo. Que você incrivelmente seja o cara no mundo, não é? E suponha que seu coração seja levado a preferir os valores das posses e você se afaste de Jesus, não porque o abandone, mas aceite que existem coisas superiores para preencher a vida, para ser o combustível da vida, como nós estávamos vendo hoje pela manhã. E suponha que você, em vez de ser como todo mundo, você tenha muito sucesso. Suponha que você seja o cara que tenha mais sucesso em toda a história, de todos os tempos. Que você tenha tanto sucesso pela vida e que em nenhum momento você tenha nada além de sucesso. E no final da sua vida, então, suponha que você seja o dono de tudo no mundo. Do mundo todo. Não apenas você é o dono da Google, mas você também é da Apple, sabe? Você é o dono da Amazon. Não é que cada um desses caras, dono disso, é bilionário, mas todas fossem suas no final. Não é? Todas as maiores empresas de tecnologia, em todas as áreas, todas tivessem um dono só, você. É o sucesso perfeito. É o sucesso completo, tudo é seu. Você dá as cartas no mundo.
No mundo inteiro, 7 bilhões e pouco de pessoas, e você está lá no pico, não tem ninguém acima, você não pode olhar para ninguém acima, você é dono de todas as grandes corporações. É isso, você possui. É isso que Jesus imagina aqui, certo? Imagine você ganhar o mundo inteiro. Você ganhar o que ninguém jamais ganhou. Ninguém jamais, nem hoje, não é dono de todas essas coisas. Mas Jesus está dizendo, vá além. Você consegue imaginar? Pense que você fosse esse cara de sucesso que é dono da Amazon, da Google, do Facebook, do Instagram, de todas as grandes empresas de tecnologia e de todas as empresas, os grandes conglomerados de todas as outras áreas. É tudo seu. E então você morre. E você ganhou o mundo inteiro. E você imediatamente percebe que foi suicídio. Não é? Foi um suicídio eterno, o que é mais trágico ainda, não é? Então suponha que você vai estar na frente de Jesus e você diga para Jesus assim: eu vou te dar tudo, tudo, eu sou dono de todos os bens, todas as grandes empresas do mundo, é tudo meu, eu vou te dar tudo que eu possuo. Eu vou te dar o mundo inteiro que eu conquistei em troca da minha alma. O que você acha que Jesus vai responder? Nós podemos saber, pelo que a Bíblia diz, que ele pode responder para você: você tentaria comprar a sua alma com aquilo que destruiu a sua alma? Você tentaria dar a mim, pela sua alma, aquilo que você colocou no meu lugar? Você acha realmente que tem algum valor para mim as coisas que ocuparam o meu lugar na sua vida? Aquelas coisas que foram o falso combustível pelo qual você viveu? Os ídolos que substituem Cristo e que menosprezam Cristo não são uma moeda corrente. Jesus disse: imagine se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele vai virar o seu rosto para você, e você vai perecer para sempre. Apartai-vos de mim, malditos. O que você acabou de tentar fazer com o seu dinheiro, aquele resgate, aquilo que essa pessoa, no caso você, na nossa imaginação, você que é dono de todas as corporações, de todas as big techs, não é? Aquilo que você tentou pagar, tragicamente já foi pago para aqueles que estão em Cristo. Essa coisa que o mundo inteiro não pode pagar, a alma, o valor eterno, então foi pago. Há um romance de 1959, escrito por Walter Miller, não é? Que um dos personagens disse umas palavras que se tornaram conhecidas, elas às vezes são citadas com o nome de pessoas erradas, né? O Cântico de Leibowitz, né? É um romance pós-apocalíptico de um escritor americano que, ele foi publicado em 1960 e o mundo inteiro entrou em colapso porque as pessoas se revoltaram contra o saber e usaram armas atômicas e destruíram todo o conhecimento humano. E mataram também todos os cientistas, os pensadores, porque acharam que isso que era o problema. Então há só alguns núcleos, por exemplo, na América do Norte, onde foi guardado um pouco de livros, ainda que guardavam um pouco da sabedoria cumulativa da humanidade. É um mundo pós-apocalíptico, né? O Cântico de Leibowitz. E nesse livro você tem essa frase famosa em que diz assim: você não tem uma alma, doutor, você é uma alma, você tem um corpo. Então hoje nós estávamos olhando para o combustível, né, que impulsiona, como viver para Deus. Quando você não tem esse combustível, é totalmente exaustivo e inútil. Ou a gente viu, vai remar num oceano
num dia calmo, e você vai descobrir que mesmo num dia comum e calmo, remar no oceano e andar é muito difícil, muito custoso, muito cansativo, sem grandes progressos. E nos dias que começar a chover ou começar a ventar, é totalmente inútil. E assim é uma suposta vida cristã, entre aspas, sem o combustível que nós vemos, que é a alegria. Mas é central para a vida, para aquilo que a Bíblia ensina a nós, e nós estávamos falando sobre os puritanos a respeito disso, de Jonathan Edwards. É central algo que tem uma concordância com essa frase. Eu já vi cristãos falando simplesmente, rebatendo essa frase, porque é óbvio, há um erro que pode ser conectado a ela. A gente vai ver depois. Mas é muito perigoso combater erros, não é? Porque quando você combate um erro, você pode ir para o extremo oposto. Quase todas as heresias era alguém querendo combater algum erro, e a pessoa foi tão longe querendo combater um erro que ela caiu no erro maior do que o que ela combatia. A gente sempre tem que estar pronto a combater o erro somente com a palavra. Quando a nossa paixão, em vez de ser Deus, vira combater determinada coisa específica, nós às vezes estamos dispostos a desonrar Deus e a palavra para ganhar uma batalha. E aí nós nos tornamos piores do que aquilo que nós combatíamos. Isso tem sido muito comum em nossos dias. Mas a beleza é percebida e desfrutada pela alma, como alegria, nós vimos. E o amor é expresso e recebido aonde? Na alma. E a escritura, a oração, alimentam o quê? É alimento para a alma, para a nossa alma. E a alma é o órgão da beleza, é o órgão que percebe a beleza de Deus e responde em alegria. Portanto, o combustível da vida cristã queima no motor, e o motor é a alma. E a sua contínua preocupação com a alma é o produto direto de um senso aguçado dos puritanos e da Bíblia com a eternidade. Então, alguma outra pessoa sentiu a limitação da vida como esses homens. É difícil. Quanto mais a sua alma está impressionada com o que Deus é, mais você sente as limitações dessa vida. Porque elas são sempre, todas as coisas da vida, as melhores coisas, são sempre um eco, não é? São sempre um reflexo, são sempre uma placa para Cristo. Mas é óbvio, não são Cristo. Não é? E há, por exemplo, uma resolução de Jonathan Edwards que diz: resolvi, e ele escreveu isso, ele tinha 21 anos, resolvi pensar bastante em todos os momentos sobre a minha própria morte. E porque ele viu jovens em Northampton morrendo. Ele percebeu muito cedo que não eram só os velhos que morriam, não é? E muitos morreram abruptamente, não é? E tanto quanto velhos. E ele com frequência então advertia os jovens da sua igreja em Massachusetts a resistirem a uma grande tentação da juventude, de fazerem pouco caso da reflexão na eternidade. Aquilo que ele resolveu fazer com 20 anos, 21 anos, que era todo dia pensar sempre na sua morte. Então, há uma grande tentação, ele diz, dos jovens de todas as gerações estarem propensos vulneráveis à tentação de que a morte está longe, de que ele não vai morrer agora. E ele sempre chamava atenção para o perigo dessa tentação. O que permanece além dessa vida, no entanto, é de fato, e que nunca morre, é a alma. Por isso Jesus está falando daquela maneira solene. Se você tivesse ganhado tudo, a Amazon, a Google, a Apple,
você daria isso tudo em troca da sua alma, mas então o que permanece além, no instante em que a pessoa morreu, ele viu que tudo que ele tinha não tinha valor, não era uma moeda corrente. Seres humanos não são eternos em ambas as direções, não é? Passado e futuro. Diferentemente de Deus, nós temos um ponto de início fixo no tempo. Eu tenho o meu, você tem o teu, antes do qual nós não existíamos. E é por isso que você nunca deve deixar ninguém falar para você uma verdade baseada num homem, não é? Ou ter um argumento. Ah, mas esse homem aqui, ó, ele, tá vendo? Ele, apesar de ser um homem de Deus, ele faz isso. Então isso quer dizer, ele disse isso. Nenhum homem é a base da verdade de Deus. Porque se algum homem fosse a base da verdade de Deus, se eu fosse a base da verdade de Deus, de que você pudesse dizer assim, se Josemar, ele sente isso e faz aquilo, então vamos ajeitar a verdade, a vida dele, porque ele é uma pessoa de Deus. Isso é um absurdo, porque antes de 69, então a verdade não existia. Nós nunca argumentamos baseados em como nossos filhos são, nossa família é, nossos pais eram, quem nós amamos. A verdade vai julgar o que eles eram e vai dar um veredicto. O veredicto e a verdade não mudam por causa de papai, mamãe, marido, esposa, filhos. Não importa. Não é? Porque muito antes deles existirem, a verdade é tão eterna quanto Deus, porque ela é a expressão do caráter de Deus. Eu só existo a partir de um ponto no tempo. 14 de janeiro de 1969. Antes disso, a verdade... Ela reina eternamente. Não é? Então, seres humanos têm um ponto fixo, porém nós somos imortais, porque não temos um ponto final. Em um mundo moderno que nos inunda com uma noção exagerada da importância desta vida, do que acontece agora, não é? Por meio do que? Da publicidade. A publicidade está sempre falando sobre algo da agora, está sempre concentrando nossa atenção no agora. Da mídia e da nossa própria fixação. Não vamos colocar só a culpa na mídia, na publicidade. A mídia e a publicidade fazem isso porque há uma fixação no homem, no natural e no presente. Não é? Ele então tem algo a nos dizer. A alma é a grande preocupação da vida cristã. Então, considere, ele pregou em 1740, que o bem da alma é infinitamente a maior das preocupações. Nós estamos orando aqui pelo Benjamin e os nossos filhos tendem a perceber que a alma não é a coisa mais importante, porque os pais têm um zelo muito grande com o presente. Nenhum pai diz assim, ó, tá chovendo, hoje está o dia frio, não vai à escola não. Ah, eu estou cansado com dor nas costas, não vai à escola não. Mas sobre as coisas de Deus, os pais agem de uma maneira estranha. Isso vai incutindo na mente das crianças que o presente é importante, nada eterno é importante, não é urgente. Não é? Então, além de haver no nosso coração, a gente vive cercado num mundo que diz que o presente é importante e a eternidade não, e não só é dito, é vivido a vida de uma maneira que incute isso. Então, o que é a alma? Esse é um grande problema, não é? As definições, muita gente fala que o humanismo secular tem profundos dogmas sobre a alma na sua psicologia, mas parece para algumas pessoas e para cristãos também que quando estamos falando de alma, estamos falando sobre a mesma coisa. Um homem como Freud acreditava que a gente é só matéria, que não há nada imaterial em nós. Tudo que ele pensa sobre a alma é simplesmente como o nosso organismo funciona. Ele acha que estamos num processo evolutivo, achava, né? Que estamos num processo evolutivo, que viemos do nada e estamos indo para o nada. Nada do que ele pensa sobre a alma sequer cabe na definição do que é a alma. Não é? E é por isso que os cristãos, quando vão falando sobre os seus problemas da alma, eles começam a falar sobre coisas físicas, porque eles se tornaram materialistas, humanistas, seculares.
Eles têm uma linguagem no domingo que não acompanha eles na segunda-feira. Eles não podem falar como Davi: minha alma, por que te abates, minha alma? Porque Davi está falando com algo nele que é imortal, algo que não é físico. Mas essas pessoas, quando estão falando com a sua alma, os problemas da alma, elas estão falando só com o seu físico, com o seu corpo. Elas estão em mundos diferentes, universos diferentes. Então o que é a alma? A alma é a parte de dentro da minha mão. Não é. A alma é o que faz com que você seja você. A alma é o que permanece depois que você morre. Não é o processo bioquímico do seu cérebro. Não é a sua biologia. Isso vai morrer. Ela coincide, em parte, com o que a Bíblia chama de coração. Que no uso bíblico não significa sentimentos e emoções, problemas do coração. A gente está falando sobre problemas emocionais, não é? Não significa sentimentos ou emoções estritamente, somente, não é? Como as pessoas gostam de usar o coração hoje. Mas é a inteireza do sentimento, a inteireza da vontade, a inteireza do seu ser. É quem você é. É o centro animado do homem, que direciona tudo o que você faz, todas as suas escolhas, todos os seus gostos. Esse é o motor da vida. É isso que está te levando. É por isso que a gente falou que o combustível, não é? E a alma é o motor. A alma, por exemplo, de acordo com Jonathan Edwards, ela não é passiva, mas é ativa. E a gente costuma colocar a alma como algo passivo. Atualmente a gente tende a ver a alma como nossa parte latente, que vai viver na próxima vida, mas que nessa vida ela não está... Estamos vivendo o presente. A minha alma, eu espero que minha alma seja salva. Não é? É como se ela fosse uma coisa remota. A vida acontece para nós e a alma é afetada no tempo certo. A gente pensa, a gente está vivendo agora. E dependendo, a minha alma lá na frente vai sofrer alguma coisa. E ele desconstrói esse modo de pensar numa das obras mais poderosas da história da igreja, chamado o livre-arbítrio, não é? Ele vai falar sobre esse assunto. E o seu ponto central é argumentar que a alma é ativa o tempo inteiro. Mas isso não significa que a alma seja capaz de escolher vários caminhos morais, como é o livre-arbítrio libertário, não é? Ela não está no estado de neutralidade, a alma, não é? Ao contrário, a alma escolhe ativamente o que ela ama e nunca pode ser de outro modo. É por isso que é lá na alma que Deus abre os olhos do nosso coração ou da nossa alma para ver a glória de Cristo, e ela começa a ter desejos, novos desejos, anseios. É lá que acontece a regeneração. A alma não é uma parte do homem, nesse caso. A alma é o homem. Visto compreensiva no todo do que o homem é, espiritualmente e eternamente. Em uma miscelânea dele, Jonathan Edwards compara a onipresença de Deus no universo à presença da alma no corpo. Embora seja verdade que alma e corpo são realidades distintas, não é? A alma e o corpo não são a mesma coisa, não há lugar no corpo que a alma não esteja ou não alcance. Assim como não há lugar no universo que Deus não esteja. Deus é onipresente no universo. Por isso ele usou isso como uma comparação, uma metáfora para nós entendermos. Não é? Assim como não há lugar no universo onde Deus não esteja, não exista. E olhando para o julgamento futuro, os novos céus e a nova terra, nós podemos dizer que para onde a alma vai, o corpo também vai. Ou para a destruição, ou para a glória. A alma, então, é a pessoa inteira vista da perspectiva do céu. A alma está em nosso corpo como Deus enche o universo.
Essa foi a comparação dele. Não é? Então ela não está mais aqui, ou ali, ou lá. Ela é distinta do corpo. Como Deus é onipresente, mas Ele é totalmente distinto da criação. Ele enche os céus, não há onde Ele não esteja em sua onipresença, mas Ele é Deus, Ele não é o universo. A nossa alma e o corpo, ela enche todo o corpo desse jeito, mas ela é distinta dele. Por isso ele achou essa a melhor analogia, a melhor metáfora para nós. Então a alma é a pessoa inteira. Quando vistos do céu, é isso que está sendo visto. A alma, a pessoa inteira, não é? Então pense em um equipamento detector de calor, não é? Que hoje em dia é usado pelos exércitos para enxergar à noite. Ele percebe os níveis de calor, então ele sabe onde estão as coisas. Os militares e os líderes identificam os seres humanos no meio da escuridão, atrás de coisas, porque há uma quintura e o equipamento que ele está usando consegue captar essa quintura e transformar na imagem. Quando Deus e os anjos olham dos céus, eles veem humanos como aquele militar. Ele vê os homens através de um equipamento detector de calor, como eles veem. E o que importa para o militar é a localização do calor. Ele sabe, quando vê o calor, o software vai produzir a imagem, ele sabe que a pessoa está lá, né? E o que importa, então para ele, tudo que importa na visão dele, do militar, é onde está o calor. O que importa nos céus são as almas humanas. É por isso que Jesus disse: o que não daria o homem como resgate da sua alma? Isso não é afirmar que os corpos não importam. Nós somos seres físicos, nós eternamente vamos ter um corpo, não é? Mas em vez disso, o ponto é que a parte não alma que você e eu usamos para trabalhar hoje, por exemplo, ou para estar com a nossa família, para vir aqui, importa somente enquanto afetam a alma. Não há simplesmente nada mais. O que é unido a Cristo é a alma. O Espírito Santo habita em nossa alma. A alma é que foi regenerada. Um dia nós teremos novos corpos para esta alma regenerada, mas a alma foi regenerada. O homem então é uma nova criatura, uma nova criação. Você vê, ele já é corpo, ainda vai ser glorificado. A alma que tem a natureza mudada. O homem é o que é e faz o que faz com o seu corpo por causa da sua alma caída. E a alma é que é renovada à imagem de Cristo. Quando a Bíblia está dizendo que nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória na imagem de Cristo, é a nossa alma que está sendo transformada. E quando você pensa que ela é mente, coração, vontade, anseios, senso estético, espiritual, né? A beleza é os olhos da alma que veem. Isso é tudo. É a alma que se alegra e se aflige. Por que estás abatida, ó minha alma? Davi não está falando com seus processos bioquímicos. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A prioridade da alma então se eleva. Você vê, Jesus pergunta: o que não daria um homem em troca de sua alma? A alma é, portanto, a prioridade máxima. E é estranho dizer isso, como eu disse, é fácil o mundo perceber, nossos filhos perceberem facilmente que a prioridade facilmente não está na alma, mas no corpo. Não na esfera da alma. Nossa grande preocupação, às vezes, dos pais, é como o filho vai estar fisicamente e como ele vai se desenvolver neste mundo. A alma é, portanto, da mais alta prioridade. Quando Jonathan ensina isso, no entanto, ele não está defendendo uma convicção abstrata
de suas próprias experiências, né? Em 1704, uma sobrinha de Jonathan Edwards, ela, apesar de ser sobrinha, ela era só 1 ano mais nova do que ele. Ela foi raptada por índios. Jonathan Edwards viveu numa época que havia uma guerra constante pelo território ali americano. Ele viveu e morreu na Nova Inglaterra, né? Ele não viveu e morreu nos Estados Unidos, não existia, né? E havia os franceses em guerra que se aliavam a alguns índios. Então, se alguém viu o filme, por exemplo, O Último dos Moicanos, não é? Um filme famoso, não é? Tal, Daniel Day-Lewis, então, foi naquela época, naquele lugar onde estavam os moicanos, que Jonathan Edwards viveu, no meio daquela agitação, não é? Que a gente começa a achar que ele viveu nos Estados Unidos e tal, e começamos a pensar numa época diferente. Era um mundo meio brutal, não é? E a sobrinha dele, enfim, mas que apesar de ser sobrinha, só era 1 ano mais nova que ele, ela foi capturada pelos índios e foi sequestrada e levada para o Canadá. E lá ela foi entregue lá para outros colonizadores aqui na América, e ela foi convertida ao catolicismo romano, essa sobrinha dele. E Jonathan Edwards alude a isso num sermão dele, em 1940, ele diz assim: o cuidado de Deus em tempos de comoção pública, é o título do sermão. E ele exorta a igreja a nutrir a alma dos seus filhos. Ele cria em seus filhos, para que se seus filhos forem capturados por índios, levados lá para não sei aonde, eles continuem quem eles são de verdade. Ele está vendo o seguinte: minha sobrinha, ela se converteu ao catolicismo porque ela não tinha uma nova alma, não é? Ela não tinha regeneração, porque ela devia ter sido como Daniel. Ele foi capturado, levado para a Babilônia com 15 anos de idade, mas ele lá na Babilônia continuou alguém capturado pela beleza de Deus. Cria o seu filho, ele diz no sermão, porque nós não sabemos se os índios vão levar nossos filhos. Crie seus filhos não com a esperança de que nunca os índios irão levá-los, mas que se eles levá-los, depois de nós termos criado eles, nunca eles tornarão algo menos que amantes de Deus. E ele diz: como sua consciência acusará você no futuro? Ele está dizendo para a igreja dele: se seus filhos forem tomados de vocês para serem instruídos na religião papal, ou se forem levados cativos para o Canadá. Portanto, não negligencie a alma dos vossos filhos. É sobre isso que ele está dizendo. Não negligencie como a coisa mais importante sobre o filho de vocês é a alma deles. E em um sermão chamado Orando pelo Espírito, ele inicia a sua aplicação identificando 2 tipos de bênçãos que Deus concede, que ele chama de temporais e espirituais. Ele na hora da aplicação vai falar sobre as bênçãos temporais e as bênçãos espirituais. E as bênçãos temporais, quando ele começa a falar sobre cada uma, ele coloca comida, roupas, casa, amigos, lenha para o fogão, forragem para os animais, né, da fazenda, enfim, aquilo que era necessário. É bem diferente daquilo. Se você só tivesse isso hoje, você ia achar que tem nada, né? Roupa, cama, casa, amigos, lenha para o fogão e comida para os animais. E das bênçãos espirituais da lista de Jonathan Edwards são a santificação da nossa natureza, participação na natureza divina, ter o amor de Deus derramado em nossos corações, união com Cristo, adoção por Deus, comunhão com Deus, viver em paz e alegria concedidas divinamente pelo Espírito Santo que habita em nós, a promessa do céu e bênção perfeita para sempre. E ele prossegue então explicando que nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos tanto de uma coisa quanto de outra, tanto da comida para os animais, da lenha para o fogão, amigos e a família e a casa para a gente dormir, não é? Deus sabe e que nós necessitamos dos 2 tipos de bênçãos, da primeira lista e da segunda lista: a santificação da nossa natureza, a participação da natureza divina, ter o amor de Deus derramado em nossos corações. Ele prossegue explicando que o nosso Pai sabe disso, mas o primeiro ponto de Edwards é justapor essas 2 bênçãos. Ele chama as pessoas: coloquem elas uma do lado da outra,
Coloquem as bênçãos temporais perto dessas bênçãos espirituais. E ele destaca que a primeira é desfrutada em níveis muito diferentes da qual você desfruta as outras bênçãos. Por exemplo, um príncipe, ele diz, desfruta de muito dessas bênçãos terrenas. Ele vive com muito mais do que comida para os animais, casa para dormir, lenha para o fogo. O príncipe tem uma quantidade muito maior dessas bênçãos naturais do que, por exemplo, um pedinte. Não é? Contudo, ele diz, por maior que seja essa diferença entre eles, naquelas bênçãos naturais, ainda maior e infinitamente maior é entre ele, se ele tiver as bênçãos espirituais, e o príncipe, se ele não tiver. Pois as bênçãos espirituais da alma, ele diz, abre aspas, são infinitamente as mais necessárias, as mais proveitosas, as mais nobres, as mais agradáveis, as deleitosas e satisfatórias, aquelas que enchem nossa alma de prazer, deleite e duram para sempre. Em relação às outras. Então, extremamente, no entanto, a vasta diferença em importância entre o assunto temporal e espiritual não é refletida na busca da nossa vida. Não é refletido, e agora não vamos falar nem do mundo, estamos falando de nós. Nós buscamos conforto. Nós acordamos cedo para ter conforto. Nós trabalhamos a vida inteira para ter conforto. Nós obrigamos nossos filhos a estudarem para ter conforto. Nós vamos achar que nossos filhos vão fracassar se eles não atingirem um certo nível de conforto. Nós fazemos nossos filhos estudarem da tenra infância à idade adulta para ter conforto. Ele diz, buscamos confortos terrenos com muito fervor, diz Jonathan Edwards. Então ele tenta entender o fato de que o povo não precisa de pregação. Ele desenvolve esse ponto dizendo, eu nunca tive que pregar para as pessoas levar os seus filhos para a escola. Eu nunca tive que estimular as pessoas, olha, trabalhe, ganhe dinheiro, compre coisas. Ele está dizendo, Jonathan Edwards, eu nunca tive que movê-los numa pregação para vocês buscarem um salário maior. Eu nunca tive que pregar para vocês lutarem por mais férias luxuosas, não é? Contudo, ele diz, nós precisamos pregar para as pessoas orarem. Precisamos insistir e pregar para elas meditarem na palavra de Deus. Precisamos pregar, ele diz, para sermos estimulados a buscar aquilo que é muito superior e muito, infinitamente mais importante daquilo que as pessoas fazem sem a gente precisar pregar para elas. Nós nunca precisamos pregar, ele diz, para as pessoas lutarem por uma certa quantidade de dinheiro ou conforto em algum grau e prazer. O limite, elas fazem isso. E então ele fala sobre o absurdo dessa negligência. Não é? Por que é necessário tanta sermão? Por que as pessoas sempre têm uma desculpa? Mas elas não têm uma desculpa para elas não trabalharem, para não ganhar dinheiro. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, elas... Mas sempre que você fala sobre, por exemplo, o combustível da vida, que é a alegria, na contemplação da beleza de Cristo, as pessoas vão levantar dificuldades, mas elas não vão levantar dificuldades para levantarem amanhã, para ganhar mais conforto. E também o sustento, que apesar de fundamental, como a lenha na fogueira, naqueles dias, que era como eles podiam cozinhar e se aquecer, ainda assim era infinitamente menos importante do que a alma deles, porque mesmo o corpo que a gente alimenta e aquece, ainda vai morrer, não é? Então, ele diz, o absurdo dessa negligência na qual, quando experimentamos uma pequena seca e chuva, ele diz assim, quando a gente tem isso é Jonathan falando, quando a gente tem uma pequena seca e a colheita não vai bem, todo mundo vem para orar, todo mundo fica desesperado, Deus tem que fazer alguma coisa. Neles que viviam uma sociedade mais dependendo, todos eles plantavam, né? Tinham que... Então, se não tem chuva, ele diz, todo mundo fica perturbado por causa da seca, e nós clamamos a Deus com lágrimas, porque o milho está secando, porque a colheita está minguando.
Mas pouco nos importamos se nosso coração está seco para a beleza de Deus. Não choramos, não derramamos lágrimas. Ele está dizendo, há uma contradição entre a importância daquelas bênçãos, a nova natureza, um coração para amar a Deus, bênçãos infinitamente maiores, que duram para sempre, em comparação a essas bênçãos que fazem as pessoas ficarem ansiosas. Ninguém fica ansioso. Uma pessoa muito ansiosa por causa das coisas de Deus, para ter mais paz em Deus, porque não faz sentido você ficar ansioso porque você quer ter paz e desfrutar Deus. Anseio por Deus, como a gente viu hoje de manhã, já é um desfrute de Deus. Então, estranho é um homem que se afoga ao ignorar as necessidades do mar, do ar, não é? Porque ele está olhando o peixinho bonito. Isso não acontece, não é? Mas isso, estranhamente, é o que acontece com as pessoas. Ninguém se afogando lá debaixo do mar, vê um peixe dourado e pensa, que lindo. Não é? Porque a necessidade dele de ar é tão grande, é tão mais importante do que a beleza do oceano, que ele não se distrai. Mas o que ele está dizendo é que o homem, estranhamente, está se afogando, mas ele está totalmente absorvido pelo peixe dourado, a paisagem, como se aquilo fosse. Só que na vida isso nunca acontece. Uma coisa é bonita só enquanto minha vida não está em risco. Quando está em risco, aquilo já não tem mais importância nenhuma. Então, por quê? Porque se eu não me preocupar com os meus pulmões, que não podem respirar, eu vou morrer. Se não cuidarmos de nossas almas, mas nos atentarmos para essas bênçãos materiais, boas, porém passageiras, nós morreremos. Não quer dizer que as coisas pela qual eu atentei não eram boas. O peixe dourado é bonito, é lindo. O fundo do mar é bonito, mas eu estou morrendo afogado, não é? E atentar para aquelas coisas e não atentar para a minha necessidade de respirar é uma loucura, não é? E ele disse que via essa distorção na igreja dele, em muitos que, se fossem perguntados sobre a importância das coisas espirituais, da alma, diriam que é a coisa mais importante. Mas tudo gritava que não. A alma tem que ter para nós a dimensão que tem, porque tudo que o céu vê quando olha são almas. O que o homem não dará em troca da sua alma? Em relação ao futuro, a alma é eterna. Ela tem início, mas ela não tem fim. Então, o momento de reflexão reconhece nossa inabilidade de capturar isso, não é? Devido à nossa finitude. Nós podemos pensar muito no futuro, em extensão de tempo, mas sempre nós, quando pensamos nos blocos de tempo à nossa frente, tão logo nossa mente avance tão longe quanto o horizonte da nossa imaginação pode ir, não é? Sei lá, 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios. A maior concepção mental que nós possamos fazer disso, na verdade, nós ainda não alcançamos nada, porque aquilo é só uma partícula naquilo que a eternidade é, porque a eternidade não é um bloco, ela nunca termina, não é? Mas isso é o que Deus quer que a gente se aperceba. É isso que você vai ver em vários sermões desses homens que levam o coração da igreja daqueles dias e nós a esse lugar onde tudo é diferente, onde nós precisamos daquele combustível da beleza de Deus, para que o motor da vida, né? O nosso verdadeiro eu, a nossa alma, não fique preocupada com peixinhos dourados enquanto estamos morrendo. Na verdade, reconhecemos
que fomos feitos para mais. Essa é a grande questão filosófica, existencial dos seres humanos. Eles têm anseios por coisa que nenhuma coisa no mundo consegue aplacar. Né? Então, pelo fato de sermos feitos à imagem de Deus, a morte não é natural para nós, como as pessoas gostam de dizer. A morte é um processo natural. Mas quem fala isso só está querendo se entorpecer. É óbvio que ela não acha a morte dela natural, quando ela está indo morrer. Pelo fato de sermos feitos à imagem de Deus, a morte é inatural para nós. Ela se assemelha a uma intrusão, como o pecado é uma intrusão no mundo, no paraíso. Então a mortalidade não pareceria equivocada sem o nosso conhecimento de que nós somos feitos para sermos imortais. Se nós fôssemos feitos para ser mortal, a mortalidade realmente seria natural para nós. Como é natural beber água, natural dormir. Não ficamos preocupados, vamos ter que dormir. Dormir meu Deus, estou com medo da hora de dormir. Não, porque dormir é natural. Mas a morte não é. Somos assombrados por nossa mortalidade e entulhamos então nossas vidas diárias de quê? De distrações, de diversões. Nós não queremos pensar. Isso gera medo demais, ansiedade demais, temores demais. E nós vimos na pandemia que isso, infelizmente, não é muito diferente na grande maioria dos que se dizem cristãos. Era bom se os cristãos tivessem reagido de uma maneira diferente nesses últimos 2 anos. Mas não é o que aconteceu. O mundo não teve esse grande testemunho, como em vários momentos na história tiveram. Não é? Mesmo quando era pior do que pandemia, mesmo quando os crentes estavam sendo lançados aos leões, a mortes mais terríveis, eles puderam ficar espantados, de tal maneira que eles iam perguntar. Pedro diz: qual é a razão da esperança de vocês? Como vocês podem estar diante dessas situações dessa forma? É muito diferente da gente. Então estejam prontos para darem a razão da esperança que há em vocês, para lidar com tudo. Então, Ernest Becker, que ganhou prêmios enormes, como Pulitzer, né, por sua obra A Negação da Morte, de 1973. Ele é um homem totalmente secular, mas ele é óbvio que não teria as bases de nenhum dos puritanos, nem da Bíblia, mas ele ainda assim, só de maneira secular, viu essa realidade sentida tão vividamente como os puritanos, como a Bíblia, porque ele olhou sem racionalizações para isso. A nossa sociedade, ela vive em negação da morte. Ela finge que não vai morrer e vive hoje como se ela não fosse morrer, porque ela não sabe lidar, ela não tem elementos para lidar com isso, não é? E então ele argumenta que toda a civilização humana, através dos séculos, e fundamentalmente a nossa civilização, vive num esforço, ele diz, floreado para esmagar nosso sentimento inato de mortalidade e de morte inevitável. Não queremos pensar, queremos viver como se isso não fosse acontecer. É perturbador demais. Não há nada no mundo que possa realmente dar paz, alegria para se viver indo em direção a isso. E tem a resposta bíblica que Jonathan proveria a essa dolorosa realidade, é que o cuidado da alma, não do corpo, é que alivia essa dor. Quanto mais sua alma, em vez de seu corpo, é cuidado, menos a morte será um problema. Paulo diz: o meu homem exterior está se corrompendo, então eu estou indo em direção à morte, mas o meu homem interior está se renovando dia a dia. Então quando chega na hora, no fim, ele diz: combati o bom combate, eu terminei a carreira. Nós devemos cuidar do corpo, devemos fazer dieta, devemos caminhar, devemos manter o peso, devemos, mas nunca devemos esquecer que a Bíblia diz para nós assim, em 1 Timóteo 4,8, o exercício físico para pouco é proveitoso,
O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu vou cuidar do meu corpo, mas isso tem um proveito muito pequeno, porque os meus dias são muito poucos nesse mundo e continuarão sendo. Se eu gastar no dia, eu acho momento na agenda para ganhar e ganhar e ganhar, depois acho momentos para cuidar do corpo e negligenciei minha alma, Paulo diz: você é um tolo. Você é um tolo, você é a pessoa mais tola do mundo. Na verdade é Paulo. Jesus diria: tolo, esta noite pedirão a sua alma. E o que você guardou? A única coisa que importa, não teve tempo na sua agenda. Você teve tempo para ganhar, trabalhar, fazer exercício, fazer dieta. Você teve tempo, mas você não teve tempo para a sua alma. Mas é o treino da alma na piedade. Paulo diz, no mesmo lugar, no mesmo versículo, que ele diz que o exercício físico tem pouco proveito final. Ele diz: mas o treino da alma na piedade, em vez de ser na esteira, na academia, ele diz, tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Ou seja, o treino da alma não é que ela vai te dar uma vida, não, ela te dá uma vida plena agora, como ele, podia dizer. Agora você desfruta da face de Deus em Cristo, da alegria, do gozo. Tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Como Jesus ensinou, construir armazéns maiores é tolice. Se isso serve como uma substituição para o cuidado com a alma. Aquele homem podia viver sem mais salários, ou sem mais armazém, mas o que ele pensou? Eu vou construir mais, então vou poder plantar mais, então vou ganhar mais, então vou ter mais dinheiro. Enquanto isso, a alma dele era negligenciada, dia após dia, semana após semana. Em Lucas 12, e é por isso que Jesus chamou ele de tolo. Tolo, essa noite vão pedir a sua alma. A consciência da morte não deve nos conduzir a encobrir a morte. A medicação da televisão, se distrai mais, estimulação sexual, não é? Nossa cultura inundada, ou então uma robusta conta bancária, não vão ajudar você a enfrentar a morte. Não pensar nela, se embriagando com essas coisas, não te deixa numa situação melhor para ir em direção a ela. A consciência da morte deve nos conduzir a uma preocupação sóbria com o que continuará além da morte. E não vai morrer nunca. Então a primeira pregação dele, quando ele começou a pastorear em Nova York, ele diz: a salvação da alma é muito mais valiosa do que o mundo inteiro. A seguir, uma declaração representativa da elegância, eu diria assim, da característica, do sermão. Você vê que com 19 anos ele está pregando. E ele diz assim: a alma é imortal e com certeza durará para sempre. Temos ouvido que todas as coisas deste mundo com certeza serão destruídas no fim do mundo. E além disso, com certeza terão um fim com respeito a cada homem em particular, no sentido de que o sol, um dia ele vai terminar, mas quando Josemar morrer, para Josemar o sol já terminou muito antes do sol terminar, já que ele vai demorar mais do que eu. Além disso, com certeza terá um fim com respeito a cada homem em particular. É o sermão que ele está pregando aos 19 anos, né? Na morte, e muitas vezes tem seu fim antes da morte. Ou seja, há prazeres e coisas neste mundo que muito antes da gente morrer a gente não tem mais, que a gente não desfruta mais. Não é? Um homem pode deixar de ter o prazer de enxergar a beleza muito antes de morrer e não tem mais visão. Ou seja, há muitos prazeres que não acabam, que não terminam na morte, eles vão terminando durante a vida. Não é? Então ele diz: tem seu fim antes da morte e não há a mínima certeza da sua continuidade até o momento da sua morte, até aquele tempo. E se o homem vive até a velhice, o desfruto delas com certeza terá um fim antes da morte. Ou seja, quanto mais velho, menos coisa você pode desfrutar
deste mundo. E se ele não vive até a velhice, então elas certamente terão um fim diante daquele tempo que vai chegar. Porém, nenhuma dessas coisas ocorre em relação à alma. É por isso que Paulo estava dizendo que o homem interior dele estava cada vez ficando mais maravilhado, melhor. Porque você vê o tempo, a velhice, todas essas coisas não estão afetando em nada aquelas bênçãos que diz respeito à alma. Quando o céu e a terra forem destruídos, quando tudo sobre a face da terra for queimado, quando o mar não houver mais, quando o sol e a lua não tiverem mais brilho, a alma ainda persistirá. Quando o corpo morrer e retornar ao pó, e a alma permanecerá. Quando as coisas boas do mundo tiverem um fim por acidente, por enfermidade ou por velhice, a alma ainda permanecerá. O mundo continuará apenas por um momento, ou seja, o sol pode durar alguns milhões de anos mais do que Josemar, mas também, não é? O mundo continuará apenas por um momento, mas a alma permanecerá por toda a eternidade. Os lucros e os prazeres mundanos não durarão mais do que o corpo, e muitas vezes nem metade das nossas idades no mundo, mesmo enquanto continuamos vivos, mas a alma durará enquanto Deus durar. Com certeza, o que dura para sempre, se for digno de algo, se durar para sempre, deve ser muito mais valioso do que aquilo que dura apenas um momento. Aquele bem que dura milhões de eras sem fim, deve ser infinitamente mais valioso do que o que dura um minuto. Um minuto, porque é assim que, por exemplo, Moisés diz, quando você compara a vida do homem à eternidade de Deus, então a nossa vida é como o orvalho da manhã. Mas 70 anos não é como o orvalho da manhã, em comparação, na verdade, a metáfora é até fraca, porque perto da eternidade, 70 anos é muito menos do que o orvalho, que logo que o sol sai, some. Então, ele está usando uma linguagem exagerada a fim de causar um impacto, se nós considerarmos seriamente as palavras de Jesus em Mateus 10, 28. Jesus diz, não temam os que podem matar o corpo. Na verdade, Jesus está sendo mais cru no que ele está dizendo do que a linguagem mais rebuscada do sermão. Não temas os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer a sua alma e o seu corpo no inferno. Então, na manhã da sua execução, um condenado à morte, não é? Alguém que foi condenado à morte, agora, ou no passado, não é? Ele não se levanta preocupado em não se esquecer de tomar o seu multivitamínico, em fazer abdominais. Ele não se preocupa se ele pode ainda fazer alguns exercícios antes da morte. Não é? Ele começa no limiar a se despertar para quê? Para uma oração, ele é confrontado com o significado eterno da alma. Por que não é mais importante tomar um multivitamínico? Ter uma alimentação balanceada na manhã da morte, fazer uma caminhada, cuidar do corpo, não é? Porque a morte está chegando, ela é inevitável, e ela matará o corpo, mas ela não vai matar a alma. E o maravilhoso é que todas as coisas que Deus faz em direção à nossa alma. A alma é nossa grande preocupação, não somente na vida futura, mas nesta vida agora. Porque ela é a coisa mais preciosa, ela é o motor onde aquele combustível que nós vimos de manhã age. Então há uma grande preocupação com a nossa alma em 2022. O estado da nossa alma determina o nível da nossa alegria cristã. Quando alguém diz assim, não estou muito, não sinto, essa pessoa está fingindo que ela não tem algo, mas aquilo ali está dizendo como está a sua alma, a coisa mais importante. E se ela não dá atenção, em vez de ela dar atenção, se ela dá uma racionalização, Deus diz para ela, tolo, você é um tolo. E isso está dizendo algo sobre a sua alma. Mas você acha que pode simplesmente com uma racionalização ou ficar chateado com a pregação, ir em frente. Você não faria isso se o que você está sentindo, em vez de ser uma falta de alegria
em Cristo fosse um câncer. Você não daria uma racionalização e iria tomar sorvete. O estado da alma determina o nível da alegria nesta vida. Portanto, nós não pensamos na alma para frente. A alma não é a coisa mais importante eternamente. A alma é a coisa mais importante agora. O estado da alma determina o nível. Não é o que acontece a nós, mas em nós, que nos faz verdadeiramente felizes, verdadeiramente em paz. Paulo está dizendo, não são as coisas que acontecem comigo, eu estou preso, eu estou velho, o meu corpo está desgastado, mas não é o que acontece comigo, mas é o que acontece em mim. E o que acontece em mim é que eu estou sendo renovado diariamente. Eu estou crescendo de um grau de glória para outro em minha alma. Então eu tenho paz. Eu tenho alegria profunda. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas nós não nos alegramos no Senhor de uma maneira estranha. O Espírito Santo dá uma injeção de Senhor em nós. Como é que alguém pode se alegrar no Senhor? O Espírito Santo me leva a contemplar Cristo, meditar em Cristo, me debruçar sobre Cristo, e eu me alegro. Ele produz alegria na contemplação de Cristo, não fora disso. Não pense na alegria, no deleite em Deus, em Cristo, como algo que acontece a mim, como tomar um multivitamínico. A alegria é em Cristo. O Espírito Santo só produz de uma maneira: na contemplação que Ele me leva de Cristo. Se eu passo a vida ou o dia sem contemplar Cristo, sem me voltar para Cristo, eu posso me surpreender porque eu não tenho nenhuma alegria. Não é o que acontece a nós, mas em nós, que nos faz verdadeiramente felizes. Feliz é o homem, o bem-aventurado. É o homem que tem seu prazer na lei do Senhor, você vê? E nela medita. Feliz, é algo... Porque aquilo, o prazer, não ler, que isso o cara pode fazer como uma obrigação, né? Mas ter um prazer ali, está falando algo sobre a sua alma. Está falando algo maravilhoso sobre a alma. A sua alma tem prazer em Deus. E John Wesley, ele compreendeu isso. Nossa tendência natural como crentes é receber o Evangelho como caminho para salvar nossa alma no futuro. Você pode perder a sua alma, hein? A gente fala da alma como se fosse uma coisa, não está guardada em algum lugar, no final eu posso perder ela. Cuidado, hein? E nós temos essa tendência, não é? Como a gente fala da alma como algo futuro, não é? E que vai afunilando, mas nós vivemos mesmo agora, não é no reino da alma. Mas não é verdade. O que tu vive agora está contando como a sua alma está agora. Não o que vai acontecer com ela no futuro, mas o que está acontecendo com ela agora. Você é sua alma. Para ele, então, isso se assemelha a pessoas doentes receberem do médico remédio que os curará, mas elas põem no remédio. Ele diz, eles põem no armário para o futuro. É assim que muitos cristãos pensam na alma deles, sobre algo futuro. O cara está com uma doença mortal, o médico dá o remédio, mas ele pensa, então lá no futuro. Não. É uma questão agora. A alegria da alma será perfeita no futuro, mas ela deve ser experimentada de modo imperfeito agora, ou ela nunca será experimentada no futuro. Jesus será o deleite da alma agora, ou ele não será nunca. Ele será o tesouro da alma agora. Se outra coisa for o tesouro da alma, será isso para sempre, essa miséria. O estado da alma, não o estado do corpo, nem a situação financeira, nem a reputação de alguém, é o que determina a alegria. É o que Paulo diz. Então ele com frequência utiliza a metáfora do alimento para descrever a felicidade da alma. Porque nós vimos que o combustível da alma, a alegria na contemplação de Cristo, esse combustível é só o combustível, mas o motor que recebe o combustível e funciona adequadamente é a alma. Então, em um sermão em 1734,
ele pregando aos jovens da igreja, ele diz: aqueles que andam no caminho da santidade obtêm neste mundo as gratificações dos apetites espirituais, em certa medida pela descoberta da glória de Deus, da visão da beleza de Cristo e na habitação do Espírito Santo, pelo que a alma fica cheia da alegria do Espírito Santo. Eles comem o alimento dos anjos, do pão que desce do céu, e têm a degustação diária das delícias do céu. Agora, é assim que a alma está vivendo agora. Então as circunstâncias não determinam, porque elas não alimentam a alma. O que faz a alma, o ser, você ter alegria, não é o que você veste, nem o que você come. É por isso que as pessoas podem ter todas essas coisas. A gente vive nesse mundo infeliz, mas isso está falando sobre a sua alma. Na verdade, com frequência, nas circunstâncias diversas, ele diz que nossa alegria parece mais fresca. É com Paulo, vendo rapidamente seu corpo se deteriorar, que ele percebe que a sua alegria é tão profunda, é tão grande. O meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu homem interior está... O meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu interior está se renovando. Ou seja, pelo contrário, é nos dias em que mais é perdido desse mundo, que mais fica evidente a alegria da nossa alma, a satisfação da nossa alma, o alimento da nossa alma. Em vez de tudo desmoronar junto, fica evidente isso. E em alguns pensamentos sobre o avivamento, ele reflete sobre o modo como o derramamento do Espírito de Deus se manifesta entre aqueles que estão sofrendo. E ele diz, ele fala do reavivamento como fortificação do coração em grandes provações, tais como a morte de nossos filhos, a extrema dor corporal. Ele enterrou vários filhos, não é? Ele, por exemplo, morreu de uma morte extremamente dolorosa. E contudo, as mesmas pessoas, ele diz, num verdadeiro avivamento, o que eu pude ver, né, que essas mesmas pessoas que estavam experimentando as coisas as maiores dores, perdas, eles maravilhosamente sustentadas em serenidade, a calma e a alegria da alma, em um descanso inamovível em Deus e uma doce resignação nele. O que eu vi exatamente o oposto em quem não tinha a sua alma impressionada pela beleza de Deus. Então, dor externa e alegria interna não são duas extremidades de um balanço, não são uma gangorra, são se a sua alma é exatamente o oposto do que a alma regenerada é. Porque o que acontece na vida é que a dor externa, se ela está em cima, a alegria está embaixo. Se a alegria está em cima, é porque a dor externa foi para baixo. Há uma gangorra. A alegria vai surgir quando aqui diminui as coisas. É frágil, mas uma coisa funciona em proporção inversa à outra na maioria das vezes. Mas a dor e a alegria, um coração vivo para a beleza de Deus, com frequência, ele diz, se levantam juntas. E quanto maior a aflição, maior essa alegria se apresenta, se manifesta, sustenta. Então, para a alma, a vontade devido à prosperidade circunstancial e o sofrimento que sempre parece ameaçar a alegria. Contudo, quando o sofrimento chega, o cristão, ele diz, com frequência, em retrospectiva, reconhece que era a sua superficialidade que fez isso. O vazio e a miséria e a dor estava purgando ele, não a sua alegria. Ele descobre então quão doce é essa alegria nos piores dias, em vez de acontecer como o que acontece com o homem natural. Então nós devemos ter cautela, como eu disse, na frase de que
a declaração de Walter Miller lá na boca de um personagem, né, de que você é uma alma, você tem um corpo. É óbvio que isso deve nos fazer estar atentos, porque há uma heresia, não é? Que já acontecia na época dos apóstolos, que colocam aquilo que é imaterial como sublime e o corpo físico como mal em si mesmo. E isso causa várias distorções. O primeiro homem é a boa criação de Deus, e ele tinha alma e corpo, não é? Então, a queda em pecado, registrada em Gênesis, de fato, afeta cada dimensão da vida humana, incluindo o corpo. Mas o corpo não é mais caído do que a alma humana. A alma está morta em delitos e pecados. Porém, nossos corpos físicos, por causa disso, então, eles não são o problema. Não é? Nossos corpos não são o resultado da queda. Nossos corpos corruptíveis é que são o resultado da queda. Nossos corpos incorruptíveis estarão para sempre. Nós somos seres que para sempre terão um corpo físico. Então, o primeiro capítulo da Bíblia chama a humanidade com corpo, o homem com alma e corpo, de muito bom. Ele é uma alma que tem um corpo, mas chama de muito bom. A ideia de que o corpo humano é inerentemente mal, então é uma visão herética que retrocede o segundo século, o final do primeiro século, da era cristã, o gnosticismo, mas que acabava fazendo o quê? O cara dizia, o importante são as coisas espirituais, as coisas do corpo, o corpo ele é inerentemente mal. Então essa heresia, por exemplo, levava as pessoas a se elevarem espiritualmente, segundo eles, com conhecimento e tal, enquanto o corpo podia fazer qualquer coisa. Ou seja, eles podiam viver na mais profunda libertinagem, porque isso que o corpo faz, ele não. Então, o gnosticismo ele teve ênfases distintas ao longo do tempo, nem sempre essa, assim. Não é? Mas o fio condutor que vai perpassar essa heresia, o ensino gnóstico, foi a inferioridade inerente da matéria física em relação à superioridade do mundo imaterial. E para combater isso, muitas pessoas, então, às vezes, vão querer igualar tudo. Como eu disse, você tem que ter cuidado quando você vai combater um erro, porque você pode ir na direção oposta. A carta de 1 João é escrita para esse tipo de heresia que surgiu, onde havia uma depreciação do físico. Mas quando Paulo usa o termo carne, na maioria das vezes, não sempre, ele não está falando sobre o corpo, ele está falando sobre a alma. As obras da carne, ciúme, inveja, você vê, não é uma coisa que o corpo faz. O corpo é um instrumento muitas vezes, não é? Mas é algo da alma, não é? Não está falando sobre o corpo físico. Então, embora Paulo use essa palavra de modos diferentes, porque muitas vezes ele usa a carne como um aspecto físico mesmo, quando ele diz assim, porque o meu corpo exterior, minha carne está se deteriorando, ele está falando só sobre o físico mesmo. Mas na maioria das vezes ele fala sobre a alma caída. É o que ele chama de carne, não é só a parte física, ele está falando sobre a parte, na verdade, não física. E ele coloca em oposição a carne ao espírito. A carne milita contra o espírito, ele não está falando do corpo, ele está falando aquilo que luta contra o espírito, sendo algo imaterial também. E mesmo aqui o ponto não é que o Espírito Santo é imaterial, mas ele é o produtor de santidade. Ele é o produtor de todo fruto, paz, alegria. E você vê que a carne é o produtor de toda a obra da carne. E a carne que ele está falando aqui não é o nosso corpo, não é? Mas é o coração. 1 Coríntios 15, o grande capítulo sobre a ressurreição, Paulo usa o termo espiritual para se referir à nossa ressurreição futura. Vai ser semeado o que é material, vai ser ressuscitar espiritual. Mas como o corpo vai ser uma expressão perfeita de tudo que o homem verdadeiramente que é a sua alma. Então o corpo também, ele usa ele, apesar de continuar sendo material, ele
usa a expressão espiritual, não é? Então, a posse de um corpo não é uma realidade temporária. Nós vamos estar numa realidade assim enquanto não há a ressurreição, mas a eternidade, nós fomos criados para ser como nós somos, não é? Então, com certeza, a morte antes da volta de Cristo nos conduz a uma existência espiritual sem corpo, até haver a grande ressurreição. Mas é isso que, em última análise, precisa ficar para nós, não é? O nosso estado final é finalmente físico, mas físico dentro daquilo que nós somos, nossa alma, não é? É a harmonia perfeita entre a alma completamente feita à imagem de Cristo, e então esse corpo só expressará essa realidade interior. Então, ele falando sobre nós sermos completamente ortodoxos em nossa antropologia, ele também era, não é? Ele não achava, ele não estava falando sobre o corpo ser o problema é a alma, não é? E se a alma está em união com Cristo, se ela é regenerada, você vê todas as outras coisas começam a ser afetadas, até que um dia tudo estará de acordo. O corpo estará de acordo com o que eu sou de verdade em Cristo. E nós precisamos ter essa convicção profunda em uma época em que nós somos bombardeados com a mensagem de que nossas circunstâncias e não a nossa alma dão prazer. A Bíblia então tem uma palavra pungente, e você vê, e o mundo, quando fala em alma, em problemas da alma, na psicologia da alma, estão falando sobre algo totalmente diferente. Os outdoors que a gente vê na estrada, os anúncios na internet, nunca nos encorajam a guardar algo na eternidade, ou nossos corações em algum lugar que não seja a própria terra e o curto espaço de tempo da nossa vida. Você não vai ver esse tipo de apelo, o apelo constante da mídia em meio à ansiedade, à incerteza política, à incerteza de saúde, e a nossa própria mundanidade natural. Tudo isso conspira para nos hipnotizar, para nos capturar com um falso pensamento de que esse mundo e suas circunstâncias são da onde vem, onde pode vir a organização disso, é de onde pode vir a minha alegria, a minha paz, e onde a minha preocupação deve residir. Isso faz com que as pessoas passem a semana com preocupações que dizem respeito a isso. Depois elas se espantam porque elas são muito parecidas com o mundo nos resultados disso. Então ele torna meu coração saudável, de novo, ao me lembrar o que eu já sei ser verdade em momentos de maior sensatez. O que importa é a alma, não é? Essa é a prioridade do dia. Ela é que é o motor onde aquele combustível vai agir. Se minha alma não está funcionando, é óbvio que aquele combustível não está no motor, mas isso não está falando sobre como vai acabar a minha alma, fala como minha alma está agora. A beleza cristã verdadeira se encontra na alma. E quando um pecador é vivo para a beleza, a alma reflete em alegria. E essa alegria impulsiona a alma. É o combustível dessa alma. E a alma então é embelezada pelo Espírito de Deus. Ele vai moldando essa alma na semelhança de Cristo, de um grau para outro. E tudo isso vem do Deus da beleza. Então toda a beleza da alma é completa e unicamente uma luz refletida. Toda a beleza da alma humana é quando ela é um reflexo. Ela reflete
a beleza de Cristo. O Espírito Santo expõe ela a Cristo. Ela está viva para Cristo. Ela está viva para essas realidades. Ela estava morta. O Deus desse século cegava os olhos dos incrédulos, da alma deles, para eles não verem a glória de Deus na face de Cristo. Toda a beleza vem disso. Toda a beleza da alma é completa e unicamente a luz refletida. E como ela reflete essa luz de volta? Ela reflete em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, semelhança com Cristo. Não é algo, não é um bônus, é a própria imagem do Filho de Deus, refletida de volta para Deus. A única coisa que o alegra. A alma é a grande preocupação da vida cristã. Mas você vê então que eu poderia dizer que a psicologia, não é? A alma, como ela cresce, se desenvolve, como a alegria, a paz, todas essas coisas. Mas você vê que quando estamos falando sobre isso, não estamos falando sobre o que outras pessoas estão chamando de alma. Processos biológicos que estão tão fadados à morte, como todos os processos que estão acontecendo no meu corpo agora. Há uma distância infinita entre as duas coisas. O problema é que agora os cristãos não sabem mais a diferença. Eles leem sobre a alma, veem o que a Bíblia diz, olham para o apóstolo Paulo falando, mas quando eles saem, eles passam a semana pensando na alma em termos humanistas. São seres estranhos, são os mais infelizes. Eles, é óbvio, não podem ser tudo que o mundo é, e não estão nem perto de ser o que o Filho de Deus é. Esse é o pior lugar para se estar. A preocupação contínua, diária, nossa, é com a nossa alma. Não o que vai acontecer com ela, mas a minha alma sou eu mesmo. Não é? Sou o que eu verdadeiramente sou. Minha vontade, minhas afeições, meus desejos sempre partem e vão fazer o que a alma ama. Nesse sentido, o ser humano sempre faz o que ele quer, e isso é terrível, porque o mundo está na escuridão e não há nada que os homens estejam fazendo que eles não amem fazer. A única coisa que ele não ama fazer naturalmente é ver a beleza de Cristo, desfrutar dela e refletir de volta essa beleza em paz, alegria, gozo, longanimidade, o fruto do Espírito. Ele faz isso me colocando diante de Cristo, para eu refletir essa beleza a partir da minha alma que está viva para Ele. É assim que nós somos conduzidos, santificados. É isso que o ano de 2022 precisa. Combustível certo, numa definição correta do que é o motor onde ele age, e então todos os meios de graça serão eficazes em produzir em mim aquilo que eles foram destinados a fazer na alma que realmente está viva, ser transformado continuamente na imagem de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.